Muito bem, pessoal. Boa tarde, jovens. Muito obrigado pelo convite à Câmara Municipal, à PUC Minas. Mais uma oportunidade que eu tenho de conversar com vocês sobre o problema da segurança pública no Brasil. E o Parlamento Jovem, certamente, é uma dessas oportunidades únicas para a gente não apenas refletir sobre esse tema, que tem a ver diretamente com vocês, não é um problema apenas dos adultos, não é apenas um problema dos políticos, dos governantes, não é apenas um problema do governador Pimentel, do prefeito Márcio Lacerda, da presidente Dilma. Segurança pública, pessoal, jovens, adolescentes, na verdade, boa parte de vocês aqui são adolescentes, né? Adolescentes aqui presentes, é um tema que nós todos temos que refletir e buscar soluções. E o intuito do Parlamento Jovem, não é isso, professora, é oferecer a vocês a oportunidade de ter um maior conhecimento técnico sobre o tema, né, mais do que uma simples palestra. Eu espero oferecer para vocês alguns conhecimentos mais científicos sobre essa realidade, para que a gente saia do achismo, do cada um tem a sua opinião. Então, o Parlamento vai oferecer a vocês esse conhecimento mais elaborado, mas é fundamental, a partir desse conhecimento, pensar alternativas, caminhos. A grande questão que se coloca para todos nós brasileiros, né, jovens e adultos, é o que fazer para que a gente saia dessa posição incômoda de ser um dos países mais violentos do mundo. Então, é com esse intuito que eu estou aqui. Eu vou apresentar para vocês um diagnóstico do fenômeno, porque não se tem como oferecer respostas, né? Não tem como eu perguntar para vocês, o que vocês propõem para reduzir os homicídios no Brasil? Cada um de vocês certamente vai ter uma opinião. Não precisaria nem da minha palestra, ok? Mas a pergunta que eu faria, mas de onde você tirou essa proposta? Por quê? É reduzir a maioridade penal? É projetos de educação para os jovens? Mas por quê? De onde vocês tiraram que esse tipo de ação, mudança da lei, né, uma política para as drogas, por que isso vai reduzir a violência? Qual é o fundamento disso? Qual é a base científica para buscar soluções para o problema? Então, o que eu pretendo, que eu planejei, é apresentar o estudo recente que eu realizei sobre esse assunto, que resultou num livro, se me permitem. Este livro aqui chamado Por que Cresce a Violência no Brasil, em coautoria com o professor Glaucio Soares. Eu estou deixando, inclusive, 4 exemplares do livro. Aliás, já estou vendo só 3, um já... 4 exemplares do livro para serem sorteados entre os jovens, os adolescentes, professores, diretores, lamento, vocês não serão contemplados. Os adolescentes aqui presentes como uma forma de contribuição para refletir sobre o tema. Então, a minha intenção é... Por aqui. Ótimo. A minha intenção é... Por que vivemos em um dos países mais violentos do mundo? Eu quero dar alguma resposta objetiva para essa pergunta. E aí, ao final, nós poderemos, e durante a nossa conversa, durante o debate, né, que nós vamos ter, eu devo falar em uns 40 minutos, no máximo 45, para depois conversarmos, vocês tirarem as dúvidas, prestem atenção nos dados que eu vou apresentar, para depois a gente poder refletir sobre e tentar chegar a uma conclusão mais clara do que está acontecendo nesse país. Né? Vamos iniciar por um levantamento mais balizado, científico, estatístico do tema. Vamos evitar o achismo, vamos evitar o que a gente está assistindo na televisão. O que as pesquisas sociológicas hoje do Brasil apontam e dizem sobre o fenômeno da violência? Alguma coisa está escrito aqui, já foi apresentado em boa medida no vídeo anterior. O Brasil tem, nos últimos anos, apresentado um número de 56 mil homicídios por ano. Na verdade, são 56 mil pessoas
jovens, adultos, crianças, etc., homens, mulheres, assassinados todos os anos. Alguém vai dizer, mas isso é muito ou é pouco? O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Você vai dizer, mas 50 mil para 200 milhões é pouco. Para isso a gente tem um cálculo estatístico, a gente chama isso de uma taxa de homicídios. A gente calcula o número de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Qualquer um de vocês pode fazer esse cálculo, é uma regrinha de 3 básica, né? Entre o número absoluto, a população, a taxa é o X e o outro denominador é o 100 mil. Com uma regrinha de 3 que você sabe muito bem, você chega ao cálculo dessa taxa, que é usada em todo mundo. É a taxa de homicídios que revela quão violenta é uma cidade, quão violento é um país. Então, 55, 56 mil homicídios por ano no Brasil significam 29 homicídios por 100 mil habitantes. Um fenômeno que tem atingido não só as grandes cidades brasileiras, não só as capitais, regiões metropolitanas, mas, como eu estou dizendo aí na transparência, já está interiorizado. Os dados todos disponíveis mostram que as cidades do interior, de 200 mil, 100 mil habitantes, né, de 50 mil habitantes, também estão enfrentando crescimento da incidência de homicídios, principalmente a partir da década de 1990. Então, a tendência é de um crescimento se compararmos no tempo. Então, eu posso afirmar, cientificamente, olha que eu estou o tempo inteiro chamando a ideia de ciência, porque isso aqui não é achismo, isso aqui não é opinião pessoal, são os dados da realidade. Vamos trabalhar com fundamentos para discutir o tema. Os homicídios estão, sim, crescendo no Brasil. Quem disser o contrário, eu ouço dizer, está mentindo, está enganando, está escondendo a sujeira para debaixo do tapete. Está crescendo em números absolutos, percebam bem, né? 30 anos. Essa é a taxa, essa é a linha da taxa. É um gráfico simples que também vocês que estão estudando matemática conseguem interpretar muito facilmente. Uma coluna é a linha... Acho que agora, não sei se eu vou lembrar, é o X, né? Acho que é o X que é o não é? É o Y. Muito obrigado pela aula. Né? O Y é a taxa, o X, os anos. Muito bem, muito obrigado. Muito bem, garotas, parabéns. Então, observem como a taxa de homicídios no Brasil cresceu da década de 1980 até os dados mais recentes que nós temos, 2012 e 2013. Percebam como nós estamos lá na ponta, 29 por 100 mil habitantes. Volta àquela questão, isso é muito ou é pouco? É demais. Não é muito, não é demais. Para vocês terem uma ideia de parâmetros, a gente tem que comparar agora com o mundo. Eu acho que eu não trouxe o mapa mundial dos homicídios, não trouxe, uma pena. Mas se eu pegar os dados de homicídios em todos os países do mundo, nós temos dados sobre isso. O que a gente descobre? Que quase metade dos países do mundo, quase metade, 50%, tem taxas de homicídios abaixo de 3 por 100 mil habitantes. Perceba o que eu estou falando, 3 por 100 mil habitantes. O Brasil é 29. Um outro grupo vai ter taxas entre 3 e 20 homicídios por 100 mil habitantes. O que se considera razoável é no limite de 10 por 100 mil habitantes. Isso, então, vai variar de país para país para saber qual que é o número considerado relativamente tolerável. O Brasil, então, com 29, está no patamar de quase 3 vezes acima do limite do que a saúde pública considera não epidêmico. Então, se mata no Brasil como se fosse uma doença em franca expansão, uma epidemia. É um conceito que a saúde pública usa muito. A gente pode falar que existe sim uma epidemia de homicídios no Brasil. Então, o nosso patamar nos coloca num grupo pequeno de 20% dos países do mundo com níveis epidêmicos de homicídios. 20% apenas. Nós não somos o país mais homicida do mundo, não somos. Nós estamos superados hoje, por exemplo, pela Venezuela,
que tem mais de 50 por 100 mil habitantes. Observe que absurdo que é a Venezuela hoje. Professor, a herança do Hugo Chávez. É impressionante como a gestão venezuelana em 10 anos fez daquele país um ícone de violência em todo o mundo. Nós somos superados pela Guatemala, Honduras, África do Sul, tem alguns países na região central da África também, que são muito violentos. Mas aqui na América Latina, por exemplo, eu vou dizer, mas em toda a América Latina todo mundo é violento, todo mundo morre e mata demais. Não é verdade. A Argentina, mesmo com crise econômica, a taxa de homicídios da Argentina não passa de 12. A taxa do Uruguai não chega a 10 por 100 mil. A taxa de homicídios do Equador é em torno de 15, do Peru, metade do Brasil. E o Chile, que o professor Vanderlei falou aqui? O Chile não chega a 5 por 100 mil habitantes. Chile, aqui, do lado de um país, uma tripa de país, tripinha de país. Não passa de 5. Como você vai dizer que todo mundo está matando, é um fenômeno global a matança? Outra coisa que vocês têm que ter clareza, eu tenho ouvido muito isso aí de alguns palestrantes, não, a violência é um problema mundial. Mentira! A violência não é um problema mundial. A maior parte dos países não está crescendo violência. Vocês têm que ter muita clareza disso quando forem discutir o tema. Vocês não podem se deixar levar, muitas vezes, por frases de efeito. Não existe uma tendência global, a globalização econômica não está aumentando a violência. Ela não aumentou a violência nos Estados Unidos, não aumentou a violência no Canadá, não aumentou a violência em Portugal, em Espanha. Todos esses países estão em queda de violência, queda nos últimos 20 anos. Todos eles estão hoje num patamar de homicídios e de roubos que eles não vinham há mais de 50 anos, para vocês terem uma ideia. Então, o sentimento de insegurança que está crescendo no Brasil é um problema nosso, é um problema brasileiro. Não podemos colocar a culpa nem na América Latina e muito menos do que está acontecendo no planeta como um todo. Se a gente tem consciência disso, aí nós vamos começar a buscar soluções para o problema. Significa que a origem das nossas mazelas estão aqui dentro. Está acontecendo alguma coisa dentro da sociedade brasileira que está levando a gente a se matar muito. A gente ter muita violência, para muito acima do normal e do tolerável. Então, essa é uma primeira conclusão que eu reforço para vocês. Todos os dados estatísticos disponíveis mostram que o crescimento da violência no Brasil não é um fenômeno global do mundo, nem do capitalismo, é um fenômeno local, brasileiro, acompanhado por alguns outros poucos países. Primeira importantíssima conclusão para a nossa análise futura. E a violência no Brasil está crescendo principalmente... não sei se aqui não vou conseguir apontar, mas as linhas aqui são das regiões, Norte, Nordeste, Sudeste. Eu quero que vocês prestem atenção nas linhas amarela e no azul meio esverdeado ali, que estão crescendo, né, de maneira mais acentuada. São as regiões, alguém consegue identificar? Norte e Nordeste. Vocês estão bem, muito bem. Parabéns para os professores, a Helena, a turma está afinadíssima. Norte e Nordeste são as regiões onde a tendência de crescimento dos homicídios é maior no Brasil. Não significa que nas outras regiões a situação está tranquila, Sul, Centro-Oeste. O Sudeste, que é o vermelho, está caindo. Pois depois eu vou explicar. Está caindo porque está caindo São Paulo. Somente o estado de São Paulo que teve queda de violência e merece depois um debate nosso. Eu já vou adiantar. É porque o primeiro comando da capital, o PCC, dono do tráfico de drogas em São Paulo, parou de matar. Simples assim. Simples assim. Se vocês querem uma resposta direta, é isso que está acontecendo em São Paulo. Então os paulistas têm que ficar quietinho, eles não podem tirar nenhum sarro para nós, dizer, a violência está caindo aqui. Aí vocês podem jogar na cara, está caindo porque lá tem PCC. E o PCC está fazendo o papel de Estado. Em Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, a situação continua muito ruim. O nosso estado, nós tivemos um crescimento muito grande de homicídios a partir dos anos 2000, voltou a estabilizar até 2010, voltou a subir em 2011, 2013. Ano passado, 2014, que houve uma pequena estabilização. Minas Gerais tem, por ano, em torno de 3.200, 3.500 homicídios ao ano, que é muito. Isso coloca Minas Gerais numa posição incômoda no cenário nacional. Não faz do nosso estado mais violento, mas nos coloca ainda numa posição incômoda. Além disso, devemos considerar o seguinte: o problema da violência no Brasil não se resume aos homicídios. Há um outro crime que incomoda todos nós, todos vocês, se é que já não foram vítimas dele: roubo. Alguém aqui já foi vítima de roubo? Olha aqui. Eu quero ler, só para eu contar, para vocês terem uma ideia da gravidade que significa. Pode levantar, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, aqui, será que nós temos 100 pessoas aqui? Talvez não, né? Num grupo de 100 pessoas, quase 15 disseram que foram vítimas de roubo nos últimos anos. Aí você vai dizer, isso é normal? Todo lugar é assim. Não é normal. Isso é um absurdo. Isso é um indício muito claro de que roubar não é o cara que mete a mão no seu bolso, a carteira, né? E te engana, é o esperto. Não. Roubar é o indivíduo que chega perto de você, me passa o celular, te ameaça bater, ou te mostra uma faca, ou te mostra um revólver. A maioria dos roubos hoje é com arma de fogo. Me dá o carro, me dá o celular, me dá a carteira, entra na casa. É desse crime que nós estamos falando. Nós não estamos falando de ladrão de galinha, não. Nós estamos dizendo que no Brasil a incidência de roubos é tamanha. A estatística oficial diz que no Brasil tem por ano 1.200.000 roubos em todo o país, por ano. Que está subestimado, porque há pesquisas que revelam de que cada 100 pessoas que são vítimas de roubos, como vocês apontaram aqui, de cada 100, 60 não chamam a polícia, não denunciam, porque acham que não vale a pena, não confiam na polícia. Então há um subregistro absurdo de roubos. Os meus cálculos apontam para pelo menos 2 milhões de roubos por ano no Brasil. 2 milhões, o que vai nos colocar numa posição de quase 700, 800 roubos por 100 mil habitantes. Observem bem, comparativamente a outros países diversos que eu pus nesse gráfico, também nesse crime a situação do Brasil é muito preocupante. Então, outro dado para a nossa análise e a análise de vocês. A segurança pública no Brasil diz respeito à violência, à agressão contra a vida, mas diz também a agressão contra a vida e ao patrimônio. O roubo é um crime grave que não avisa apenas o patrimônio da vítima, mas coloca em risco a vida da vítima. E ser vítima de roubo é muito desagradável, é uma experiência trágica, que para muitas vezes traumática. O fenômeno, então, deve ser conjugado e pensado nessa dupla dimensão. A violência nesse país está em 2 tipos de crimes principais: homicídios e roubos. É mais um elemento para a nossa análise e o nosso debate. Bom, vamos agora à questão-chave. Por que cresce tanta incidência de roubos? Por que cresce tanta incidência de homicídios no Brasil? De imediato, eu já vou ser bem provocativo e direto, e é o argumento principal do livro aqui. Quem diz que é pobreza e miséria, eu já vou dizer, não é verdade. É o terceiro elemento para a nossa reflexão. A pobreza e a miséria não explicam mais o que está acontecendo no Brasil. A pobreza e a falta de oportunidades econômicas não explicam mais por que as pessoas estão pegando em arma de fogo para assaltar, não explicam mais por que muita gente está entrando no tráfico de drogas.
Muita gente costuma acreditar nisso, né? Os garotos estão entrando no tráfico porque precisa comprar dinheiro para ajudar papai e mamãe a comprar o leitinho, o arroz e feijão do dia a dia. Isso não é mais verdade. Durante um tempo isso funcionou. Durante um tempo isso explicou alguma coisa. Vocês podem conhecer talvez uma outra pessoa que esteja nessa realidade de extrema necessidade e que incorre no crime, mas não é mais uma estratégia de sobrevivência. Do ponto de vista sociológico, essa é uma análise muito importante, porque as pessoas acham, geralmente, no senso comum, que alguém vai se tornar criminoso e bandido porque não tem outra alternativa. Porque, né, a sociedade vedou para ele tudo, todas as alternativas, então ele não tem outra maneira senão pegar uma arma, assaltar, matar, estuprar ou se tornar traficante. Ok, em parte isso acontece, é verdade. Uma parte do fenômeno é isso. É o crime determinado pela exclusão social. É o crime determinado por uma parcela da sociedade completamente excluída do acesso a serviços básicos. Ok, uma parte do fenômeno é essa. Mas uma parte cada vez menor. Todos os dados disponíveis, estatísticos, científicos, todas as pesquisas que têm sido feitas no Brasil, são muitas, têm mostrado que, ao contrário do que as pessoas muitas vezes imaginam no senso comum, na sua cabeça, né, no seu imaginário, na sua consciência, o Brasil, dos últimos 20 anos, não aumentou a pobreza. O Brasil dos últimos 20 anos não é um Brasil que aumentou a exclusão social. O Brasil dos últimos 20 anos não é o Brasil que aumentou a miséria. Ao contrário, desde meados da década de 1990, todos os dados estatísticos disponíveis mostram que esse país tem passado por o que eu escrevi ali, por uma crescente inclusão social. Olha que fenômeno intrigante. O que eu estou dizendo para vocês? Os homicídios estão crescendo, os roubos estão crescendo, desde os últimos 20 anos, ano a ano, dos últimos 20 anos está crescendo. E nesses 20 anos, a situação social e econômica do país não piorou. Ao contrário, melhorou. E melhorou muito mais do que vocês. Vocês devem ter 17, 18 anos, é isso, professores? Em média, 18 para baixo. Menos para baixo. Vocês já nasceram num Brasil, isso pode soar estranho para vocês, vocês podem achar que a situação hoje de miséria e de pobreza é absurda. Mas é que vocês não têm ideia do que era esse país há 20 anos atrás. O Brasil de 1986, 87, o Brasil de 1990, o Brasil antes do controle da inflação. Vocês não vivenciaram esse momento, esse período da história do Brasil. Então vocês não têm uma noção comparativa. Se a situação hoje não é boa, é ruim, mas há 20 anos atrás era muito, mas muito pior. A pobreza e a miséria no Brasil, vocês não têm ideia o nível de miséria que existia nas ruas das nossas cidades, nas periferias urbanas, há 20 anos atrás. Volto a dizer, era muito maior do que é hoje. E se hoje a situação não é confortável, conforme mostra esse gráfico aqui, observem como o desemprego no Brasil foi se reduzindo nesse período. A taxa de desemprego hoje no Brasil, ela é das menores da história recente do país. Por incrível que isso possa parecer, isso é um dado da realidade. A miséria, a extrema pobreza, olha como a miséria caiu no Brasil. Olha, vocês que são bons intérpretes de gráficos. Olha que fenômeno interessante. Olha como a partir dos anos 2000, a partir principalmente das políticas sociais do governo federal, e aí a gente tem que reconhecer a importância que o Bolsa Família teve nisso, vereador Heleno. Foi fundamental na redução da miséria, fundamental. Olha como a proporção de brasileiros na miséria caiu. Hoje é em torno de 5 a 6% da população, que é muito. Mas quanto era há 20 anos atrás? 15%. Se somarmos pobres e miseráveis, essa tabela aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu fiz questão de trazer um número absolutos
de pobres que existiam no Brasil em 2001, comparando com 2012. E peguei também do Nordeste. O que essa tabelinha, esse quadro, na verdade um quadro está mostrando? Que o número absoluto de pobres no Brasil saiu de 58 milhões para 29, quase 30 milhões hoje. No Nordeste, olha que fenômeno interessante, eram 28 milhões de nordestinos na pobreza, vivendo mal. Hoje são 16 milhões. Aí vocês vão dizer, mas 16 milhões é muito, é um absurdo, é vergonhoso. É verdade. O problema da pobreza e da miséria ainda é muito grande, é fato. Estamos muito longe dos indicadores sociais de alguns países europeus e mesmo da América Latina. Mas o que me interessa aqui do ponto de vista sociológico, e aí a gente tem que analisar, vocês têm que perceber, é o que aconteceu com o fenômeno no tempo, ao longo dos anos. O que eu posso concluir desses dados? O Brasil piorou ou melhorou socialmente nesse período? O que vocês me dizem? Vocês têm dúvida que melhorou? Está claro, os dados são inegáveis, são inequívocos. Volto a dizer, isso não é minha opinião pessoal, não. Eu estou mostrando para vocês dados científicos. Se vocês quiserem pesquisar, vão lá no IPEA, que é um dos principais institutos de pesquisas econômicas e sociais do Brasil. Vocês têm lá base de dados de todas as realidades brasileiras, de todos os municípios. Hoje, então, tem fundamento científico para a gente fazer esses estudos. A desigualdade, até a desigualdade diminuiu entre ricos e pobres nesse período. Melhorou o acesso à classe média. O Brasil teve, nos últimos 15 anos, um crescimento expressivo do que a gente chama de classe média, a partir de uma renda familiar per capita em torno de entre R$ 1.100 e R$ 4.800. Renda familiar per capita. Eu divido a renda da família pelo número de pessoas que moram lá. 50% dos brasileiros estão hoje nessa faixa, de R$ 1.100 a R$ 4.800 mês. Significa que o Brasil já não é mais um país de pobres e miseráveis, em sua maioria. Não é mais. Não é mais possível afirmar isso. Não é mais fundamental dizer, a partir dos dados existentes, que a miséria é o que domina o Brasil. Não é verdade. Que bom. O Brasil melhorou. Olha só que interessante. Contrariando o que muita gente diz, muitas vezes, né, professoras, sem perder uma perspectiva de tempo. O Brasil melhorou muito no social. Muito. E 20 anos foram fundamentais nisso. Melhorou o acesso ao saneamento básico. O amarelo é o Brasil de hoje, o verde era o Brasil de 20 anos atrás. Ampliou o acesso à educação, a porcentagem de jovens brasileiros que estão terminando o ensino médio hoje é mais do que o dobro do que era no início da década dos anos 2000. O acesso do jovem brasileiro à universidade, a porcentagem de jovens de 18 a 24 anos que estão na universidade hoje no Brasil já está chegando a 20%. Há 15 anos atrás, não chegava a 6%. O acesso à universidade hoje se ampliou para a classe baixa. É fato. É fato. Isso aí, independente do partido A, eu não quero saber quem fez. Se é PT, PSDB, não importa. Se é Dilma, Aécio, Fernando. Aqui não está sendo discutido o partido político. Nós estamos discutindo os dados, a realidade social, o que está acontecendo nesse país. A melhoria social é inegável. Diminuiu a mortalidade infantil, a longevidade. O brasileiro hoje está vivendo em média de 73 anos. Nós já estamos chegando à média de longevidade da Europa. Ou seja, outra conclusão fundamental. Há uma clara dissociação entre o crescimento dos homicídios, o crescimento dos roubos e os avanços sociais e econômicos do país. Nítido. Se a pobreza e a miséria fosse o grande determinante da violência no país, o que deveria estar acontecendo? Pensem comigo. Se efetivamente a pobreza e a miséria fosse o determinante de roubo e homicídio, o que deveria estar acontecendo ano a ano nesse país? Se as pessoas estão melhorando aos poucos suas condições de vida, o que deveria estar acontecendo? Aumento de homicídios?
Não, ao contrário, não é isso? No raciocínio lógico elementar, uma curva devia estar subindo e a outra devia estar diminuindo. Mas não é o que está acontecendo, as duas estão crescendo. Significa que outros fatores sociais estão atuando. E quais seriam? Eu vou destacar dois. O principal deles está ali dito com todas as letras: tráfico de drogas. E não o consumo de drogas, nós vamos ter que distinguir as duas coisas. Alguém vai dizer, são as drogas. Não, não vamos usar essa expressão, a culpa é das drogas. Não, não é uma boa expressão. Não é culpa das drogas. A origem da violência está no comércio dessa droga. A violência surge, não é porque o indivíduo cheira cocaína, fuma maconha ou fuma o crack e vai sair para a rua assaltando e matando. Não é isso que está acontecendo no dia a dia do Brasil. Não é isso que está levando as pessoas e os jovens se matarem. Não é isso que explica porque tem muita gente pegando em arma de fogo e se matando, né, nas nossas periferias. Não é o efeito químico da droga. Não é nem o efeito químico do crack, que é a mais perigosa de todas. Necessariamente o crack não leva ninguém a ficar doidão e sair aí igual louco, né, desvairado, matando todo mundo. Não é esse o padrão, não é esse o fenômeno cotidiano. Você vai ter um caso ou outro, mas não define uma regularidade sociológica. A origem do problema está no fato de que essas drogas, o comércio delas, o consumo das drogas é ilegal. É aí que a violência surge. É aí que surgem os assaltos, é aí que surgem principalmente os homicídios. Como o comércio da droga é ilegal, significa o que na prática? Que a atividade econômica de quem vende crack, a cocaína, a maconha, e de quem compra, né, existe um mercado consumidor. Outra coisa importante, só existe tráfico de drogas porque existe quem consome. Traficante não cria consumidor. Traficante, ele não cria o mercado dele. Ele reage, como qualquer comerciante, à demanda. E o tráfico de drogas no Brasil, segundo algumas evidências, cresceu exponencialmente nos últimos 20 anos, acompanhando de perto a melhoria econômica das pessoas e das famílias. Parece lógico isso para vocês? Quanto mais dinheiro no bolso, quanto maior capacidade de consumo das pessoas, maior consumo de drogas? É lógico isso? Claro que é. Com mais dinheiro no bolso, as pessoas passaram a comprar celular, televisor, carro, viajar, né, mas também a consumir maconha, cocaína, crack, etc. Droga é um produto que muita gente quer. Mas muito mais do que a gente imagina. Que muita gente deseja, procura, por motivos os mais variados, que a gente aqui não vai discutir. Mas como tem gente querendo consumir, aparece quem vai vender para ganhar dinheiro. É isso que a gente tem clareza. Tráfico, gente, é um comércio, é um negócio. O traficante é, antes de tudo, um comerciante. Só isso. Nada além disso. Um comerciante que oferece um produto que muita gente quer. Inclusive, a geração de vocês procura muito. Vocês sabem disso. Não vamos esconder a realidade, não. Sabemos muito bem que o consumo de drogas vai começar ali nos 13, 14, 15 anos de idade. É aí que a coisa começa. Vocês devem estar vendo isso todo santo dia, né, nas escolas onde vocês moram, né, na cidade como um todo. É uma realidade assim, visível, não podemos se negar. Então, o consumo começa, vem um contingente que quer vender, só que nesse comércio, há muita gente que deve. O cliente do crack, por exemplo, ele deve demais o fornecedor dele. Fica com dívidas, acumula dívidas, aí não paga, paga o mês que vem, né? E aí vai enrolando. Chega um momento, o que o traficante faz? Vai pôr o nome do cliente dele no Serasa. Não é isso que o traficante vai fazer? Não, o cliente não pagou, é um mal pagador, vou pôr o nome dele, né, no crédito, né, que não pode ser consignado. Não. Como é que o traficante resolve isso? Preciso dizer? Matando. Antes ameaça ele, ameaça a família. No limite, mata. Porque quem deve
cria um precedente perigoso para os outros clientes. E o traficante tem que ter respeito. Eles têm expressões para isso, né? O traficante, para dar certo no negócio, ele tem que ter postura, ele tem que ser temido na lógica dele. Muitas vezes o traficante passa para o vapor dele, vocês conhecem essas expressões, né? Você tem um cara que põe a droga, o gerente do negócio, e tem um monte de jovem da idade de vocês que vai revender a droga para o traficante, nas comunidades. Muitas vezes o traficante paga com pedra, com a droga. Então eu vou te dar 50 pedras de crack, 5 é de você, você faz o que quiser com ela. Você pode ganhar o dinheiro, é o seu pagamento. Você me paga, você me devolve o valor de 45, 5 é o seu pagamento. Muitas vezes o que acontece? A pessoa, o garoto ou a garota pega as 50, consome as 5 dela, não vende, consome, e consome mais 20 do traficante. Isso é o que se chama derrame da droga. Isso é imperdoável no tráfico. O cara está se sentindo traído. E se não pagar depois de um certo tempo, morre. E aí, para pagar, o que muitas vezes se faz? Se assalta. Uma maneira, não é isso? Como é que eu vou? Como é que eu estou com uma dívida? Estou devendo o cara R$2.000. Como é que eu vou pagar? Vou meter o que eles chamam de meter uma fita. Vou numa drogaria, vou numa casa, e dou lá um ou outro assalto, e aí vai. Aí você tem um ciclo vicioso. E a arma de fogo entra. Aí está todo mundo portando a arma de fogo. Não é isso? A galera gosta de ostentar o 38. Em alguns casos, o fuzil. Tem aqui em Belo Horizonte, tem uma metralhadorazinha que eles fabricam aí, né? Uma macaquinha que eles chamavam, não sei se mudou de nome. A turma gosta de mostrar, de ostentar. Para quê? Poder. O traficante que se afirma é aquele que mostra para todos que ele manda. E ele manda no território. Eu estou vendo agora, lá em Betim, de uma discussão complicada num bairro nosso lá, que é o Jardim Teresópolis, um bairro de uma população digna, uma população assim muito interessante, cheia de jovens, e ontem eu estava reunido com eles, a tarde toda, eles me dizendo, secretário, aqui tem certos jovens que moram num bairro tal, ele não pode frequentar a escola secundária do outro bairro, porque os traficantes não deixam. Aí os professores estavam me dizendo que tem muitos jovens de 17, 18 anos que não estão conseguindo ir ao ensino médio, ou tem que ir para uma escola longe, porque ele não pode ir na escola perto, porque tem uma linha imaginária que divide o bairro. Quem definiu a linha? O governo? A polícia? Não, as galeras, as gangues. Então a gangue do gás que briga com a gangue do campo, que briga com a gangue do recreio. E a população fica tutelada. O que eu estou falando? Estou falando do que está acontecendo na maior parte das cidades brasileiras. Isso não é só Betim. Isso acontece aqui em Belo Horizonte. Isso acontece no Rio de Janeiro. Isso acontece em São Paulo, Porto Alegre, Maceió. Isso acontece em todo o país. O tráfico dominou esses territórios. O tráfico se apropriou desses territórios. O tráfico dominou o que antes devia ser do poder público, do Estado, da população. É isso que nós estamos falando. Para vocês, então, pensarem em soluções, vocês têm que ter clareza disso. Isso é o dia a dia de boa parte das periferias urbanas do Brasil. É isso. A classe média, muitas vezes, não vê isso, porque a classe média não sofre com esse problema. Quem está sofrendo com isso são as comunidades mais pobres, onde o tráfico de drogas ele é mais cruel, ele é mais opressor, ele é mais impiedoso. Esse, então, é um fator decisivo para explicar por que os jovens estão pegando em arma de fogo, se matando, muitas vezes por motivos banais, e impondo toque de recolher, invadindo escolas. Os professores que dão aula nessas escolas vivem amedrontados, aulas muitas vezes são interrompidas. Ontem o diretor estava me dizendo que ele foi obrigado a interromper as aulas do turno, porque chegou um rapaz de moto e disse, diretor, dispensa os alunos porque nós estamos dando ordem. Assim, simples assim. E o diretor, o que ele fez? O que vocês acham? Se você estivesse no lugar dele, o que vocês fariam? É óbvio que ele fechou a escola e mandou 1.000 alunos embora. 1.000 alunos ele mandou embora. Aí você vai querer qualidade de ensino?
Ah, vai ter qualidade de ensino, muita qualidade de ensino, todo mundo estudando com medo, muitas disciplinas faltando porque os professores não querem dar aula, os diretores assustados. Está muito bom, né? Olha que beleza. Esse é o cenário, sem maquiar. Se a gente quer falar da realidade, vamos ser diretos. Esse é o dia a dia das grandes cidades brasileiras. Percebam que o problema é complicado. O outro lado da moeda, se é o tráfico de drogas de um lado, qual é o outro fator? A impunidade. A impunidade. E a impunidade tem uma dupla dimensão. Se vocês forem discutir o conceito de impunidade durante o Parlamento Jovem, usem com muita cautela, porque o conceito de impunidade pode dar significados diferentes. A impunidade é porque não tem pena de morte, é porque bandido está dando sopa. Não, esse não é o problema da impunidade. Impunidade é em relação ao que a lei define, ao Estado de Direito, às regras do direito penal e processual penal. A impunidade no Brasil é, principalmente, o baixo grau de certeza de punição. Existem leis, mas as leis são parcialmente cumpridas. No Brasil, matar da cadeia, roubar da cadeia, estuprar da cadeia, corromper da cadeia. O problema é quem é efetivamente punido ao cometer esses crimes. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E quando nós vamos analisar os dados, percebam que o tempo inteiro eu estou falando de dados, para não ter, sabe, nenhum tipo de achismo na nossa conversa. Olha como é que a impunidade começa. Essa é uma pesquisa realizada pelo CRISP da Federal e a Folha de São Paulo, há 3 anos atrás, mostrando que quase 60% dos crimes de roubo e furto no Brasil não são registrados pelas vítimas. E crime que não é registrado significa o que na prática? Crime que não é investigado, que o autor não é descoberto, que não é punido. Então, é o que se chama taxa de subregistro criminal, que no nosso Brasil são bastante elevadas, principalmente para os crimes de furto e roubo. Não é no caso de furto e roubo de carro. Quase todo mundo registra roubo e furto de carro. Alguém sabe por quê? Por quê? Seguro, exatamente. Para você ter o ressarcimento do seguro, a seguradora exige registra a polícia. Aí todo mundo registra roubo e furto de carro. Agora, celular, etc., outras coisitas más, quase não. E o que você investiga? Quando a polícia vai investigar o roubo, você foi lá na delegacia, registrou, o que ela registra? Esse dado aqui ele é sintomático. É um dado de uma pesquisa feita na cidade de São Paulo, entre os anos de 2009 e 2011, uma pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz, que é uma ONG das mais respeitadas do Brasil, pesquisa séria, metodologicamente consistente. A pesquisa deles mostrou que o azul é o número de roubos que a polícia militar registrou, ou seja, aquilo que o cidadão chamou. O amarelo é aquilo que a polícia civil transformou em investigação, a gente chama de inquérito policial. E o vermelho é aquilo que ela descobriu do autor do roubo, ano a ano. Façam os cálculos. De cada 100 roubos, 4 têm autoria investigada. Desculpa. 4%. Isso é ou não impunidade? Aí você vê, mas por que tem tanto assalto em Belo Horizonte? Será que aparece um assaltante novo a cada dia na cidade? Será que todo santo dia tem jovem da favela pegando em arma para assaltar? Não! É um grupo de assaltantes, muitas vezes conhecido da polícia, que comete 2, 3, 4, 10, 15 por mês. É isso, o dia a dia nosso é esse. A impunidade gera isso. Não é que todo santo dia nós estamos produzindo um bandidão aí desorientado que está querendo... Não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Nós estamos falando de indivíduos que têm uma vida contumaz no crime pela facilidade.
Isso aqui é quase que um livre, né? Um salvo-conduto para assaltar. Ou seja, o que nós estamos dizendo para assaltar? Olha, entra nessa carreira, cara, porque a chance de você ser pego pela polícia é pequena. E o dia que você for pego, dependendo, você vai ficar pouco tempo preso ainda. Tem o agravante. A pena é branda. Em 1 ano, 1 ano e meio, você já está na rua de novo. Olha que beleza. Compensa ou não compensa? É óbvio que compensa. É óbvio que compensa eu manter uma trajetória criminosa. O custo é mínimo, o custo é nulo. O que eu ganho compensa a perda que eu vou ter, a perda de liberdade, se é o dia que a polícia me pegar. Né? Porque eu posso ficar aí roubando 3, 4 anos sem que a polícia me pegue. Aí o dia que eu sou pego, fico 1 ano, 2 anos, pronto, volto. E aí vou. Olha que beleza. E os homicídios? E os homicídios? Os homicídios. Deixa eu ver, eu tenho um dado de homicídio aqui que é... Deixa eu ver se eu trouxe ele. Está aqui. Se nos roubos apenas 4% são investigados por ano, e nos homicídios? As pesquisas ainda são muito tênues, são difíceis de serem feitas, mas os poucos estudos que a gente tem feito no Brasil mostram o seguinte: de cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, a polícia está conseguindo investigar no máximo 10 por ano. Começa a investigar. E descobrir a autoria em torno de 6 a 7 por ano. Uma coisa é você começar a investigação. Outra coisa é, se a investigação, você vai descobrir quem matou. Né? Quem foi o responsável pelo assassinato. Isso a gente chama de elucidação do homicídio. Infelizmente, esses patamares estão abaixo de 10%. O que significa isso na prática? Que a chance da polícia brasileira, na média, descobrir a autoria de um assassinato é pequena, é muito pequena. Muito pequena. Aí o que a gente vê na televisão, que a polícia prende, alguns casos. A polícia escolhe alguns casos, pega e mostra, é verdade, isso acontece. Mas a ampla maioria não pega. O cara pode ficar matando 3, 4, do tráfico de drogas, então isso é uma beleza. Para o traficante que mata, olha, isso aqui é uma mão na roda, né? Ele pode continuar matando lá que ele quer, na comunidade, no bairro dele, não vai ser incomodado por ninguém. Olha que beleza. Beleza, você está dando uma mensagem para o traficante: mata quem você quiser, assusta quem você quiser, você se considera o dono do território, faz o que você quiser, você que manda. Você que manda. A impunidade, então, leva à fragilidade do que eu estou chamando do Estado de Direito. Eu terminaria, então, minha análise a sociedade brasileira tem um grande desafio pela frente. Nosso. Eu compartilho isso com vocês. É nosso. Nossa geração, a minha geração, não conseguiu ainda resolver esse negócio. Nós vamos precisar de vocês. Nós temos um desafio de uma sociedade que vai melhorando no social, lentamente, mas vai. Mas o tráfico de drogas cresce, muito lucrativo e poderoso. E o poder público, a polícia, a justiça, o sistema prisional funcionam mal, gerando muita impunidade. Então você tem uma combinação de fatores sociais que ajuda a gente a entender o que está acontecendo com a gente no dia a dia. Por que esses números, que foram, o tempo inteiro nós estamos passando aqui, eles são típicos da nossa sociedade. É essa a explicação que está presente no livro. É esse o diagnóstico que eu e Glaucio apresentamos para o debate da sociedade brasileira. Nós estamos dizendo assim: olha, gente, vamos ter clareza do problema, não vamos ficar cheios de ideias miraculosas, vamos pegar os dados, vamos ser científicos, vamos ser técnicos, vamos analisar a realidade, a evidência. Vamos deixar de lado ideologias. As ideologias dessa hora só vão prejudicar. Vamos ser científicos para lidar com o problema, para propor leis. Esse é o desafio de vocês a partir de agora. Está diante dessa realidade, o que fazer? Que mudança legislativa nós podemos fazer na área da segurança pública? Que políticas públicas nós podemos adotar? E podemos fazer muita coisa. Deixo como finalização a mensagem agora mais positiva. É possível reduzir essa violência. Eu não tenho mínima dúvida em relação a isso. Temos todas as condições, enquanto sociedade,
de reduzir a incidência de homicídios, de assaltos, de estupros, da corrupção, que a gente tem que pôr também nesse pacote. Podemos nos tornar uma sociedade mais digna, honesta, pacífica. Nós não precisamos esperar que um dia o Brasil adquira os patamares sociais de Portugal para achar que nós vamos reduzir a violência. Não! Podemos reduzir essa violência hoje, amanhã, agora. Dá para fazer muita coisa, mas muito mais do que a gente imagina. Daí a contribuição que vocês do Parlamento Jovem poderão dar a essa reflexão. O que fazer? Que medidas adotar? Como atuar de forma corajosa e eficiente para fazer desse país um país mais justo, né, e menos violento. Obrigado, pessoal, pela atenção e vamos debater um pouquinho. Bom, queria agradecer a